Você sabe como funciona a fixação da pensão alimentícia? Não? Então fica aqui comigo que hoje eu vou esclarecer tudo sobre esse tema para você, ok? Mas uma boa tarde nesse friozinho de Indaiatuba, que hoje tá frio, gente. Uma semana aí, ó, pra gente começar a se acostumar com o inverno que tá batendo na porta. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Direito para Todos, mas antes de entrar no nosso tema, obviamente eu vou te pedir para que você sempre se inscreva aí no nosso canal para poder estar recebendo o nosso conteúdo, né? Senão você não vai perder aí outros temas que com certeza você de repente tem dúvida e aí pode estar te ajudando. Compartilhe também, tá? Do jeito que esse vídeo pode estar te ajudando, pode ajudar outras pessoas também que você conhece, ok? Bem, tema hoje, pensão alimentícia, né? Um tema sempre muito complicado, né? Sempre muito polêmico, né? Quando a gente se trata de um divórcio, né? Porque hoje a gente continua, né? No nosso tema do divórcio. Então, quando o casal tem filhos, né? Além da questão da guarda, né? Que nós já conversamos nos vídeos passados, hoje nós vamos conversar sobre outra questão que também envolve os filhos quando a gente está se tratando de divórcio, né? Ou de dissolução de uma união estável. A pensão alimentícia, ela é sempre muito polêmica, por quê? Porque ela vem traçar, né, o valor alimentar, né, dos filhos e que esse casal teve. Então, geralmente, quem fica, né, na guarda dos filhos, isso não quer dizer, tá, que quem é o guardião dos filhos não tem o dever de estar ajudando financeiramente esses filhos, tá? A contribuição, né, do sustento dos filhos, ele cabe a ambos os pais, tá? Não é só, estou com a guarda do meu filho, estou isenta ou isento de pagar qualquer valor financeiro para o sustento da criança, né? Para o benefício do adolescente ou do menor, tá? Então, vamos primeiro ter isso em mente, tá? Eu estou com a guarda, não me isenta, e em contrapartida tem também daquele que não fica com a guarda, também com o dever de ajudar nos alimentos, ok? Bem, geralmente a fixação dos alimentos, a gente não cabe apenas e unicamente aos filhos, tá? Também tem a questão dos alimentos que pode ser fixado também para ex-companheira ou para o ex-companheiro, dependendo de quem não tem melhor condição financeira na época da separação. Só para vocês também terem em mente que a pensão alimentícia ela não se limita apenas aos filhos, tá? Pode também se estender aí, de repente, para um cônjuge, tá? Um companheiro, uma companheira, enfim, ok? Em relação a quem paga a pensão alimentícia, né, também às vezes não fica apenas preso ao pai ou à mãe, né, de quem não tem a guarda, tá? Às vezes, né, a vida financeira do pai e da mãe, né, não abrange, né, satisfatoriamente as necessidades dos filhos ou do filho. E às vezes precisa pedir, né, ajuda para outros parentes, né? E esses outros parentes seriam os avós, né? Sejam maternos, sejam paternos, né? Para que complemente, né? Ou caso não tenha, né? O pai, por exemplo, que é um exemplo, se o pai por algum motivo não tem condições nenhuma de estar contribuindo financeiramente, né? Com a pensão alimentícia, pode-se buscar os avós, né? No caso paternos, para estar colaborando, tá? Com o valor dos alimentos, mas isso a gente vai entrar um pouquinho mais para frente, só para vocês terem uma noção, ok? Bem, aonde está previsto isso, né? Nossa lei, nosso ordenamento jurídico, né? A questão da previsão legal da pensão alimentícia. Bem,
pensão alimentícia está prevista no Código Civil, né? No seu artigo 1694. Eu vou dar aqui uma lidinha para vocês terem noção, né? Para quem assiste a gente ter noção de como é disposto, né? Tecnicamente a previsão da pensão alimentícia, ok? Vamos lá, ó. Artigo 1694 diz o seguinte: podem os parentes, os cônjuges, os companheiros pedir uns aos outros os alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Aí continua dizendo no parágrafo 1º desse mesmo artigo, dizendo o seguinte: os alimentos, eles devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Continuando ainda, o artigo diz no seu parágrafo 2º que os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quanto à situação de necessidade, resultar de culpa de quem a pleiteia. Vamos agora explicar de modo simples, tá? O que esse artigo está dizendo aqui para vocês. Podem os parentes, os cônjuges ou os companheiros pedir uns aos outros os alimentos que necessitam para viver de modo compatível com as condições sociais. Ou seja, que a lei está dizendo o seguinte, que a pensão alimentícia, como eu acabei de falar para vocês, elas não ficam presas apenas às questões entre filhos e pais, tá? Ele aqui dá um entendimento amplo, tá bom? Que os alimentos, eles se devem entre parentes, tá? Como eu citei, né, aí para vocês, um avô com um neto, né? Entre os cônjuges, né? Cônjuges aqui, para vocês que vieram acompanhando os vídeos anteriores do divórcio, cônjuge é para aquelas pessoas que foram casadas legalmente, ao termo, tá? Aquelas pessoas que foram casadas legalmente no cartório civil, tá bom? Ou companheiros. Companheiros é o termo utilizado para quem está em união estável, tá? Que não teve aquele registro no casamento, né, no cartório, mas viveu debaixo do mesmo teto, aí como casal fosse, tá? Então, pode-se estar pedindo entre parentes, né, filhos contra pais, netos contra avós, né, e cônjuges e companheiros aí, tá? Lógico, sempre dentro da sua necessidade. A necessidade aqui, gente, que a lei coloca, tá? É a necessidade de quê? Para uma subsistência, tá bom? Não é aquela necessidade, vamos supor, se a pessoa vivia, de repente, num casamento luxuoso, né? Eu estou falando aqui na questão da pensão alimentícia, no caso entre companheiros, né? A pessoa vivia lá, né, com um companheiro que tinha uma renda boa, vivia numa casa luxuosa, carros luxuosos, tinha uma vida aí confortável, né? E quando se separa, quer manter esse mesmo patamar, tá? No mesmo nível. Não. A questão aqui é das necessidades básicas para uma pessoa viver dignamente, tá? Necessidades assim para subsistência, né? Então, para que a pessoa não morra de fome, né? Que tenha uma condição mínima e digna de vida, tá? Então, é isso que a lei diz. Não só para a relação a companheiros e companheiras, mas também a relação dos filhos, tá? Os filhos também, eles têm que estar de acordo com a condição financeira dos pais, né? Então, a necessidade também aqui que está sendo descrita é a necessidade para a educação, enfim, né, para a escola, saúde, vestimentas, enfim, né, as necessidades básicas de uma criança, de um adolescente, ok? Por isso que a lei fala aqui que os alimentos devem ser fixados na proporção dessas necessidades, né? Na proporção do quê? E dentro dos recursos da pessoa obrigada, né? Não dá para a gente fixar, vamos supor, como eu falei agora, a gente vai fixar um valor de R$2.000 de alimentos, né? Dizendo que a criança tem uma necessidade nesse sentido, se o pai ganhar R$1.000, né? Então, um salário mínimo, entendeu? Então, o juiz vai ver condição, né, do pai, lógico, condição da mãe. Lembre-se, como eu já falei do início aqui no nosso vídeo, que mãe também, quem fica com a guarda, seja mãe, seja pai, também tem que colaborar, tá? Não é só o pai ou só a mãe que está sem a guarda que vai ter que arcar com essas custas, ok?
Então vai ver se é dentro da necessidade da mãe, dentro da necessidade do pai, vai tirar uma porcentagem, tá? Geralmente essa porcentagem aí varia de 30%, não é, de quem é empregado, quem tem carteira, né? 33%, mas geralmente fica as sentenças em torno de 30%. Quem é autônomo aí varia no salário mínimo, mas isso eu vou explicar para vocês num tema mais específico nos demais programas, porque a pensão alimentícia é um tema muito amplo, né? E provavelmente nesse programa a gente não vai conseguir falar todos os temas que envolvem a pensão, tá bom? Mas isso vai ser diluído nos demais vídeos do que vai ser falado em relação à questão da pensão alimentícia, dos valores e que fica fixado, né, essa pensão alimentícia, ok? Bem, só para vocês entenderem um pouquinho sobre a questão da pensão alimentícia, da parte do entendimento legal, tá? Em relação a como a lei prevê o direito, né, de receber essa pensão alimentícia. E agora vamos, né, falar sobre as formas, né, que é fixada essa pensão, né? Quem teria o direito de ter essa pensão fixada? Inicialmente, eu vou fazer aqui por uma escala, né, de pessoas que têm esse direito, que têm essa necessidade da pensão alimentícia. Eu vou iniciar, né, dizendo na questão das pessoas que estão grávidas, né? Vamos supor, você estava casada ou vivia em união estável e na época da ruptura, né, desse casamento ou dessa união, você antes dessa ruptura ficou grávida, né? Ou mesmo após, né? Às vezes tem algumas tentativas de reconciliação, a pessoa fica grávida, né? Acontece muito, às vezes casais de namorados também, às vezes acaba acontecendo a gravidez, enfim, né? Se a mãe, né, da criança ficou grávida, né, numa das situações aí que eu acabei de citar, obviamente nasce-se, né, já legalmente o direito dessa criança, né, que está sendo gerada, iniciando-se do início de gestação, o direito dela já receber uma pensão alimentícia do pai da criança, ok? Por quê, né? Por que vem esse direito, né? Por que vem essa necessidade de estar fixando na gravidez, né? Bem, a gente sabe, né, que a gestação existe a necessidade de cuidados, né? Para uma boa gestação. Então, tem gastos, obviamente. Tem gasto com médico, tem gasto com exames de pré-natais, tem para medicamento, assistência às vezes psicológica, porque às vezes a mãe não está numa parte emocional naquele momento que ela tá administrando sozinha essa questão da gravidez, principalmente se vem um divórcio, os gastos com um parto, né? A gente tem a rede pública, mas às vezes a pessoa não consegue, às vezes, chegar numa rede pública e acaba, né, parando num hospital particular, enfim, né? Há vários casos que pode acontecer aí de causar custos, gastos, né, para a questão desse período da gravidez, que é inicialmente, né, quando há a concepção, né? Então a lei protege esse direito da criança da pensão alimentícia no momento que é concebida, até literalmente ao nascimento dessa criança, tá? Então, por todo esse período de gestação, né, que a criança passa, ela já tem esse direito de receber a pensão alimentícia. Como que chama, né, esse pedido, né, na justiça dessa fixação dessa pensão alimentícia? Chama de pensão gravídicos, tá? Por quê? Porque vem da palavra gravidez, né? Então, quando você entra pedindo a pensão alimentícia, a gente pede a fixação de alimentos gravídicos, ok? Só para vocês saberem aí qual é o termo técnico. Bem, gente, vamos agora, né, falar um pouquinho sobre o mais comum, né, dos pedidos de pensão, que é os filhos menores de 18 anos, né, que é o mais aí conhecido do pessoal aí de casa, né, de quem nos assiste. Bem, menores de 18 anos, obviamente, eles têm direito porque eles não têm como, né, dentro dessa fase, ter uma renda própria, né, para que possa se autossustentar, né? São pessoas que ainda não têm a capacidade civil, né, inicialmente, né, para conseguir um trabalho e se suster.
Nessas necessidades, né, que todo desenvolver de qualquer pessoa tem, né, ao seu momento, ao seu nascimento, até os seus 18 anos de idade, a criança vai crescendo, né, vai necessitando aí de roupas, né, de tratamentos médicos, odontológicos, enfim. Tem a parte também de lazer, né, para um bom desenvolvimento de uma criança, né, de um adolescente, enfim. Todas essas situações, né, que a justiça entende que é uma necessidade de um crescimento, né, físico e psicológico saudável, né, que tem que ser, né, custeado, certamente o juiz, né, vai fixar um valor para esses menores de 18 anos, porque passa por uma fase de desenvolvimento, tá? Como eu falei, né, um pouquinho atrás aqui no nosso vídeo, obviamente essa criação, né, essas necessidades não tem que ser de luxo, né? Se a criança tinha uma vida inicialmente lá atrás com os pais, que era uma vida confortável, ao ponto que tinha alguns privilégios, se no momento da separação esse nível, né, de privilégio caiu, reduziu, porque os pais sofreram algum prejuízo, né, no momento da separação pela questão dos bens ter sido partilhados, e houve uma queda, né, do poder aquisitivo, certamente as crianças vão ter que se adequar, os adolescentes, a essa nova realidade dos pais, tá? Sempre que eu falei para vocês aqui, sempre na proporção financeira atuais dos pais, tá? Não é porque lá atrás tinha que atualmente tem. Então a pensão vai ficar fixada nesse sentido, tá? Sempre na proporção que os pais têm atualmente. Outro caso que nós temos é os filhos após os 18 anos e até os 24 anos, né? Após a maioridade. Nesse período, entre os 18 e os 24 anos, pode-se fixar a pensão? Sim, pode, gente, mas lógico, existem pré-requisitos nesses casos, né? Os casos mais específicos, mais especiais. Então, nesses casos aqui, a gente vai ter um pré-requisito que seria o quê? São 3, tá? Se essa pessoa, né, esse filho, estiver estudando, né, fazendo uma faculdade, geralmente esse valor vai até o final da graduação, tá? Se ele realmente comprovar, nesse caso tem que ter a comprovação dessa necessidade, que ele não consegue custear sozinho os seus estudos, porque como aos 18 anos a pessoa já entra no mercado de trabalho, ele já é maior, entende-se que ele já está sendo engajado, né? Na parte do trabalho, ou seja, dos empregos, né, que ele possa vir arrumar aí com a maioridade. Então, ele entende-se a justiça que ele já pode se autocustear. Mas se ele não conseguir por algum motivo, vai ter que ser comprovado o motivo disso, tá? Não é simplesmente dizer não tenho e pronto. Não, tem que comprovar que realmente ele não tem condição hoje de estar custeando o que ele ganha, não dá para custear os estudos, tá bom? Outra questão também, né, que essa questão do estudo não é regra, é no caso de filhos que são maiores, mas são incapazes, tá? Os filhos maiores e incapazes, obviamente pela incapacidade, às vezes por alguma doença mental, né, alguma deficiência aí, né, que a pessoa não tenha condições de ter sua capacidade plena, e comprovado essa insuficiência da sua capacidade civil, certamente vai se estender a pensão alimentícia, né? Até que, se possível, né, ela tornar capaz, ela possa se autossustentar. Se essa incapacidade for permanente, aí a pensão fica meio que vitalícia, né? Para filhos maiores, mas são indigentes, né? Aquelas pessoas que infelizmente, por algum motivo, né, geralmente os indigentes, às vezes, são pessoas que sofrem por alguma dependência química, né? Acabam aí tendo dificuldades, né, para tocar sua vida financeira, não conseguem fazer isso sozinhos e aí acaba necessitando da ajuda dos pais, né? Muitas vezes a gente percebe, né, em pessoas próximas ou conhecidos, pessoas que às vezes têm filhos que infelizmente caíram aí na dependência química e os pais precisam, né, se tornam meio incapazes relativamente e aí esses pais têm que estar ainda ajudando e custeando esses filhos até a sua recuperação, ok? Basicamente seria essa questão. Bem, as duas últimas que aqui era no caso do ex-cônjuge, ex-companheira, que eu já salientei para vocês, que é naquele caso onde um companheiro ou uma companheira pode pedir pensão alimentícia no momento da separação,
né? Em relação ao outro, dependendo de quem tem a melhor condição financeira. Então, quem tiver a melhor condição financeira provavelmente vai estar custeando aquela pessoa que não tem. Por quê? Geralmente acontece muito com mulheres, né, que passaram a vida inteira como pessoas do lar, que não entraram no mercado de trabalho, e por elas não entrarem no mercado de trabalho, ela tem uma dificuldade após a separação de estar, né, conseguindo um emprego. E para ela não passar fome, obviamente, né, para que ela possa até ela se readaptar à sua vida financeira, né, visto que ela ficou anos, né, sem mercado de trabalho, então o juiz entende que essa pessoa, essa mulher, né, teria aí condições de estar recebendo uma pensão alimentícia até que ela venha se readaptar à vida social, tá? E por último no caso dos parentes próximos, que eu falei aqui no caso dos avós, né? Quando os pais não têm condição propriamente de estar custeando todas as necessidades do neto deles, né? Automaticamente os avós entrarão aí para ser um auxiliar de complementação dessa pensão alimentícia. Ou até mesmo se o pai mesmo da criança ou a mãe não tiver condição nenhuma, aí seria aí os pais deles, né? Os avós das crianças, materno ou paterno, que estaria aí custeando esses valores. Obviamente que sempre quem solicita para essas ações contra os avós tem que comprovar que realmente sua renda é insuficiente, tá? Essas ações contra os avós são chamadas ações avoengos, tá? Sempre, né, você pode ver que as ações copiam um pouco do nome, né, daquele pedido que você está entrando. Então, nessas ações são chamadas pedidos de pensão alimentícia com alimentos contra os avós, seriam os avoengos, ok? Bem, gente, infelizmente nosso programa termina aqui, né? A gente vai, como eu falei, é um tema muito extenso, a gente não consegue abordar todas as questões das pensões alimentícias aqui. O próximo tema que a gente vai estar abordando são a documentação necessária para entrar com o pedido de pensão, as normas sobre a pensão alimentícia em relação a 2022, em relação a valores, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sanções ocasionadas pela ausência do pagamento dessa pensão alimentícia, tá? Como começar a receber a pensão alimentícia e se o genitor pode ou não propor uma ação judicial para propor aí um valor de pensão alimentícia, tá? Gente, muito obrigada de novo pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem perguntas, se tem alguma coisa que vocês tiverem alguma dúvida do que eu falei aqui nesse programa de hoje, deixe suas perguntas, tá? Que aí eu vou estar respondendo no próximo programa. Espero que vocês estejam novamente com a gente e um grande abraço, um grande beijo para vocês. Até!